Bom, boa noite, né, a todos e todas. Vamos iniciar agora nessa segunda parte. Vamos primeiro orar, agradecer nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, aos amigos espirituais aqui presentes. Estamos nesse momento iniciando o estudo do livro As Dores da Alma, em seu último capítulo, né, finalizando esse livro tão belo, tão profundo, né, dentro das questões psicológicas, questões do ser humano. E essa noite vamos refletir, né, ainda mais. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome, Jesus. Que assim seja. Boa noite, pessoal, né? Também está assistindo, ou vai assistir depois, né? Dando continuidade, né, para finalizarmos o nosso livro As Dores da Alma, né, Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito Hamed. Semana passada, Léo iniciou, né, falando pela temática sobre a inveja, e hoje a gente vai concluir, né, que a gente tem duas partes. Então vamos ler, né, o que Hamed nos traz, né, dentro daí das reflexões. Não há nada a nos censurar por apreciarmos os feitos das pessoas e ou por eles aspirarmos. O único problema é que não podemos nos comparar e querer tomar como modelo o padrão vivencial um do outro. Vamos prestando atenção nas falas dele, né? Muito importante. Se tivermos o hábito de investigar nossos comportamentos autodestrutivos e fizermos uma análise desses antecedentes históricos em nossa vida, poderemos cada vez mais compreender o porquê de permanecermos presos em certas áreas prejudiciais à nossa alegria de viver. Então, olha, Hamed que inicia, né, para cada um de nós investigarmos nossos pensamentos, nossos comportamentos, né? E cabe a cada um de nós fazer isso, né? Não comparando com o outro. Ah, fulano é assim, eu não sou. E aí vem o sentimento de autodesvalia, né? Se desvalorizando diante da própria capacidade de crescer, né? De ter aí o crescimento espiritual dentro das suas possibilidades, né? Do seu próprio esforço. No segundo parágrafo ele vem falar: esses comportamentos infelizes a que nos referimos não são apenas as atitudes evidentemente desastrosas, mas os diminutos atos cotidianos que podem passar como aceitáveis e completamente admissíveis. Entretanto, tais atos são os grandes perturbadores de nossa paz interior. Então, a gente tem que avaliar o que está tirando minha paz, por que eu estou tão angustiado, por que eu me irrito com qualquer coisa, né? Não suporto ficar perto de tal pessoa. E aí a gente precisa analisar os nossos atos cotidianos, né? Por que eu estou agindo assim? Lembrando o Santo Agostinho, né? É bom a gente, antes de dormir, fazer uma autoavaliação de quais foram os meus pensamentos, os meus atos, né? Isso ajuda a entender os nossos próprios comportamentos. Muitos indivíduos não se preocupam em estudar as raízes de seus comportamentos rotineiros porque acreditam que assumir a responsabilidade da renovação íntima precisariam depender de um enorme sacrifício. Sendo assim, preferem permanecer apegados aos antigos costumes, utilizando-se dos preconceitos e de crenças distorcidas, sem se darem conta de que estes são as matrizes de seus pontos vulneráveis. Então, olha que importante, né? Assumir com responsabilidade que eu estou agindo de forma, né, incorreta, que está indo, pode estar dentro das crenças que eu aprendi, que eu fui criada, né, dentro de alguma cultura, mas será que realmente isso está fazendo com que eu evolua, né, com que eu avance, que eu seja uma pessoa melhor? Essa questão que ele fala, né? E aí a gente vai começar a perceber uma falta de maturidade, né? Nosso espírito, a gente pode ter 70 anos, mas aí será que eu tenho maturidade espiritual? Né? É isso que a gente tem que pensar.
É dentro da questão do espírito, se eu tenho maturidade, se eu já avancei, né, ou se eu ainda estou psicologicamente na infância, né? Que eu me irrito com qualquer coisa, que eu não aceito qualquer coisa, né? Não aceito alguém falar que, olha só, você errou nesse ponto. Aí alguém muito orgulhoso, né, vai falar assim, eu não errei, não, eu não erro, quem é você para dizer que eu estou errando, né? Às vezes acontece muito isso. Então, essa responsabilidade dessa renovação íntima que ele está dizendo aqui, que sacrifício, né? Você que vai dizer, você vai sofrer ou não, né? Diante dessa mudança. Para afastar todo e qualquer anseio de transformação interior, utilizam-se de um processo psicológico denominado racionalização, artifício criado para desviar a atenção dos verdadeiros motivos das atitudes e ações para se verem livres das crises de consciência, procurando assim justificar os fatos inadequados de suas vidas. Muitas das vezes o nosso inconsciente fala todos os dias, né? Todo dia ele vai e fala, e você no fundo sabe onde você tem que mudar, mas às vezes você não quer ver, né? Por qualquer motivo, né, interior que você precisa, dentro de repente de uma análise, né? Não uma, vamos dizer assim, mas eu posso fazer sozinho. Tenta, né? Tenta fazer uma autoanálise. Não consegue? Procura uma ajuda psicológica, né? Vai um psicólogo, né? Que você veja que seja assim, um bom psicólogo, né? Que está sempre estudando, se atualizando, né? É importante isso. Então, racionalização, ele é um mecanismo de fuga, né? Que o ego, ele vai estar utilizando, assumindo posturas, né, equivocadas e perniciosas. Isso que acontece? Vai degenerar o senso crítico e de integridade moral, naquele momento onde você possa ter um pensamento crítico, vai analisar onde que é o ponto que você precisa mudar, né, para que você possa avançar. Somente alteraremos nossos atos e atitudes doentias quando tomarmos plena consciência de que são eles as raízes de nossas perturbações emocionais e dos inúteis desgastes energéticos. É examinando nosso dia a dia à luz das escolhas que fizemos ou que deixamos de fazer, que veremos com clareza que somos, na atualidade, a soma integral de nossas opções diante da vida. Então, qualquer atitude que a gente venha tomar é nossa responsabilidade, né? Tudo que a gente faz, né, que decide, né, a gente precisa analisar antes. Será que vai ser bom para mim? Será que vai me ajudar a crescer, né, a evoluir? Será que eu vou prejudicar alguém com essa atitude? A gente tem que analisar isso, né? Nós estamos inseridos aqui no nosso planeta, que a gente estuda, né, planeta de provas e expiações, mas a gente está avançando pela regeneração. Então tem que partir de cada um de nós. Eu tenho que fazer a minha parte. E vocês fazerem a sua parte. Então, é dessa forma que a gente vai avançando, né? Com esse pensamento crítico, com esse pensamento analítico, né? Buscando estar sempre avaliando, né? Os indivíduos que possuem o hábito da crítica destrutiva estão, em verdade, dissimulando outras emoções. Chegaram, eu estava agora há pouco perguntando. Repetindo, desculpa. Os indivíduos que possuem o hábito da crítica destrutiva estão, em verdade, dissimulando outras emoções, talvez a inveja ou mesmo o despeito. Existem posturas efetuadas tão costumeiramente e que se tornam tão imperceptíveis que poderíamos denominá-las atitudes crônicas. A inveja é definida, vamos prestar atenção nisso aqui, ó. A inveja é definida como sendo o desejo de possuir e de ser o que os outros são, podendo tornar-se uma atitude crônica na vida de uma criatura. É uma forma de cobiça, um desgosto em face da constatação da felicidade e da superioridade de outrem. Observar a criatura tendo, criando e realizando provoca uma espécie de dor no invejoso, por ele não ser, não ter, não criar e não realizar. A inveja leva por consequência a maledicência, que tem por base ressaltar os equívocos e difamar. Assim é a estratégia do depreciador. Se eu não posso subir, tento rebaixar os outros. Assim compenso o meu complexo de inferioridade. Então,
Hamed está explicando para a gente aqui que todo invejoso ele tem complexo de inferioridade, né? Então ele não consegue avançar, ele não consegue perceber que ele tem capacidade também de criar, de realizar, de ter, né, algo, mas a inveja cega ele de uma tal forma que ele não consegue perceber isso nele. A inveja nasce quase sempre por nos compararmos constantemente com os outros. E nessa comparação, o homem desconhece o fato de sua singularidade. Nós temos nossa singularidade, né? Cada um aqui tem um potencial, cada um de nós, a gente já vem com planejamento, então a gente tem que focar. Será o que eu planejei para mim, para poder realizar aqui, né? Então, o que eu planejei não é igual ao que o Leonardo planejou, né, com o Marcelo. Cada um de nós temos nossas particularidades, né? E é preciso encarar isso de frente, enfrentando. Se eu tenho que passar por lutos, a gente precisa entender que a vida continua e enfrentar, né? Não desesperar, porque faz parte da lei, né? Então, são várias situações que a gente tem que enfrentar na vida e que precisa ter, né, uma certa maturidade, né? Então, é verdade, porém, que possuímos algumas semelhanças e características comuns com os outros homens, mas em essência, somos almas criadas em diferentes épocas pelas mãos do Criador, e por isso passamos por experiências distintas e trazemos na própria intimidade missões peculiares. Então, hoje, né, eu sou uma somatória de várias existências que eu tive. Então, se eu tive várias existências, de repente, que eu não consegui melhorar, né, em relação à inveja, né, que é a nossa temática aqui, o que vai acontecer? Eu também trazendo isso comigo para essa vida, né? Uma dificuldade em relação à questão da inveja. Então, como que eu consigo tratar isso, né? Como que eu vou conseguir tratar isso? Até o final a gente vai estar descobrindo. A ausência do amadurecimento espiritual faz com que rotulemos de forma humilhante e pretensiosa os credos religiosos, a heterogeneidade das raças, os costumes de determinados povos, as tendências sexuais diferentes, os movimentos sociais inovadores, as decisões, o comportamento, o sucesso dos outros e muitas coisas ainda. Tudo isso ocorre porque não conseguimos digerir com ponderação a grandeza do processo evolutivo, agindo de forma diversificada sobre as leis da natureza. Então, a gente está aqui na Terra, a gente está vendo que a gente está avançando nas leis, né? A gente foi olhar lá para trás, a gente vê o que a gente tem lei hoje no Brasil, nós já avançamos bastante, precisamos, lógico, avançar muito mais. Então, assim, a gente ter um amadurecimento espiritual é a gente entender que a gente precisa respeitar a diversidade, né? O diferente, porque nós todos temos nossas diferenças, né? E as nossas particularidades, né, em essência. Então, tudo isso ocorre porque não conseguimos digerir, né, com ponderação, essa grandeza do processo evolutivo, agindo, né, de forma equivocada. O autêntico impulso natural quer que sejamos simplesmente nós mesmos. Não faz parte dos impulsos inatos da alma humana a pretensão de nos considerarmos melhor que as outras pessoas. O que devemos fazer é aceitar-nos como somos, é respeitar nossas diferenças e reconhecer nossos valores. A inveja é o extremo oposto da admiração. A gente tem, né, um conhecido, um amigo, um parente, familiar, que aí vem falando pra gente, né, olha, eu conquistei, vamos ver, eu passei no concurso, consegui um emprego. Então, se a gente admirar, nossa, que bacana, né, ficar feliz com a conquista do outro, né? Isso é o inverso de quem tem inveja. Quem tem inveja vai ficar assim, ah, tá vendo, passou, aí fica se comparando, por que eu não passei ainda? Então, é isso que a gente precisa avaliar o comportamento, porque a gente sabe que a gente veio para cá, todo mundo tem uma deficiência moral, né? Quando chega aqui na Terra, a gente precisa ter esse ponto de avaliação. Por que será que eu ainda penso dessa forma? Por que será que eu ainda sou invejoso, invejosa? E trabalhar isso, né? O importante é a gente identificar, assumir com responsabilidade, com humildade, né? E trabalhar para a gente mudar isso, né? Isso que é importante, essa mudança, né? Então, a gente vai, né, já está finalizando aqui. A inveja, ela é uma ferramenta cômoda que usamos sempre
que não queremos assumir a responsabilidade por nossa vida. Ela nos faz censurar e apontar as supostas falhas das pessoas, distraindo-nos a mente do necessário desenvolvimento de nossas potencialidades interiores. A gente está no local de trabalho, e o outro fica lá, fulano, tá vendo? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, né? Apontando o outro. E para ele mesmo, né? Por que ele não se olha? Em vez de nos esforçarmos para crescer e progredir, denegrimos os outros para compensar nossa indolência e ociosidade. Não há nada a nos censurar por apreciarmos os feitos das pessoas e ou por a elas aspirarmos. O nosso problema é que não podemos nos comparar e querer tomar como modelo o padrão vivencial do outro. Aí a gente for olhar, né, desde que o tempo é tempo, que a vida, né, aqui na Terra, né, o ser humano tem essa problemática da inveja. Então, olha só quanto tempo que a gente vem carregando isso, né? Então, a gente tem que pensar, se nós somos seres em evolução, então eu preciso evoluir, né? Então, se a gente ainda tem ainda essa deficiência moral, que é a inveja, a gente precisa o quê? Buscar, se olhar e buscar mudar, buscar ajuda, né? Lá em Provérbios 14:30, olha só, lá atrás, né? A gente tem aqui, ó, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Pesado, né? A gente olha assim, né? Apodrece os ossos, né? O que ele quis dizer com isso, né? A paz interior e o coração sereno são essenciais para a saúde física e emocional, né? Enquanto a inveja, por outro lado, ela é destrutiva. Então, a pessoa que tem inveja, ela vai se destruindo de uma tal forma que ela também quer destruir o outro, né? Então, olha só, né? Joana de Ângeles, ela fala, interessante, né, no livro, está até aqui, né, comigo, esse livro que a gente já estudou, o livro Ser Consciente. Esse livro aqui, eu falo, é um tapa na cara, né? Para a gente acordar assim, e olha, se olha, poxa, muda, né? Joana fala, a inveja é resultado da indisciplina mental. Olha só, indisciplina mental e moral, que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas, né? É uma coisa egoísta, né? Então, olha só, a gente vai lembrar, né, da história de Chico, né, lá no início da vida dele, né, com o Emmanuel, que fala, né, disciplina, 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 né? Quantas vezes Alberto também fala pra gente, né, vocês precisam trabalhar essa questão da preguiça mental. É preguiça de estudar, é preguiça de se olhar, de se perceber, tudo sobre isso, né? Então, nesse ponto, Joana vem falando, né, pra gente observar essa indisciplina mental e moral, né? E aí, é bom a gente pensar também, né, deixa eu ver o que eu trouxe aqui. A Joana fala que a inveja é um gigante da alma, né? Por que gigante da alma, né? Que é justamente a gente pode destruir, né, uma existência por conta, né, de um sentimento ainda inferior que a gente pode estar carregando aí, né? Então ela vai falar aqui que a inveja, né, é fraqueza moral a perturbar as possibilidades de luta do ser humano, né? Então o ser humano precisa lutar. Em vez de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Aguarda o insucesso, olha só, aguarda o insucesso do adversário no que se compraz, observa e persegue, acoimado por indiciosa desdita íntima. Egocêntrico, não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referências, né? E mais à frente, que eu acho interessante a gente ler também, ela fala que a terapia para a inveja, vamos assimilar bem isso, né? A terapia para a inveja consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa. Então a gente tem que refletir, né, dentro de cada um de nós, o eu profundo e avaliar, né, no futuro, avaliar os recursos que se dispõe e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras em razão de processos de evolução de cada um. Então é entender, né, cada um de nós tem o seu tempo de evoluir,
cada um de nós tem capacidade, né, potencial para evoluir, e eu também tenho, né? E aí o cultivo da alegria pelo que é, dos recursos para alcançar outros novos patamares, enseja o despertar do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus, como meio e meta para alcançar a saúde ideal, que lhe facultará a perfeita compreensão dos mecanismos da vida e as diferenças entre as pessoas, formando um todo holístico na grande unidade. Então, vocês vão perguntar, né? Será que eu posso ir na psicóloga tratar a inveja? Pode, né? Ela vai trabalhar por que você está indo com inveja do outro, né? O que te falta, né? Aí ela vai trabalhar essas questões. O que te falta? Você vai buscar entender por que você está com esse egoísmo, por que você não trabalha as suas potencialidades, né? Vamos crescer, né? O que você gosta de fazer, descobrir o que você, qual tipo de ação, né, dentro da profissão que você gostaria de ter, e aí vai avançando cada vez mais, né? Isso é o autodescobrimento, né? Fazer esse autoconhecimento. Então, a gente vai para a terapia também para fazer o autoconhecimento, que assim a gente consegue avançar. O importante é a gente se conhecer. Aquele que não se conhece, né, vai avançar como? Aí o Jung, né, coloca sempre para a gente que é importante a gente conhecer as nossas próprias sombras, né? E aí quando a gente identifica essas sombras dentro da gente, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar de forma diferente, porque você vai se conhecendo, né, cada vez mais, né? E é isso, tudo bem? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Tem um poeta chamado Ovídio, até anotei aqui, né, que ele fala que o fundo de um vale habita o invejoso. O fundo de um vale habita o invejoso. Então, assim, é a gente entender que a inveja nos leva para o fundo do buraco, né? Então, a gente trabalhar, se a gente conhece alguém, amigo, parente, falar assim, olha só fulano, né? É difícil chegar para o outro e falar, você é invejoso, né? É complicado, né? Mas, assim, pontuar situações, né? Buscando, né, para que ele se olhe, né? De repente falar assim, olha só, você tem um potencial bacana, né, em relação a isso, por que você não desenvolve essa parte, né? E a gente vai mostrando aquela pessoa, né? O erro também é quando os pais têm, né, filhos. Eu lembro que meu pai tinha mania de me comparar com meu irmão. Nós somos caçulas, né? Eu sou a caçula geral. Ele e eu somos caçulas, né, de todos. Eu lembro que ele não gostava muito de estudar. Ele falou assim, olha só, sua irmã já avançou, já passou da série e você continua aí. Então, hoje, assim, a gente tem estudos, esclarecimento, que a gente não deve comparar os filhos, né? Que isso não é bom. A gente tem um resultado, e Léo, semana passada, já explicou, né, sobre a história de Caim e Abel, foi justamente questão de comparação, né? Então, a gente tem que analisar, nunca se comparar com o outro, nunca comparar os filhos. Quem é professor também, né, tem que tomar cuidado com os alunos, porque eles podem criar uma situação bem maior, né, dentro da sala de aula, não é isso? E, para a gente finalizar, né, a importância da gente fazer uma terapia sempre, né, é muito gratificante quando a gente vê dentro de uma terapia que a gente avançou, que a gente teve uma conquista, né, de nós mesmos, né, que o Jonas sempre fala isso, que a nossa maior guerra é conosco mesmo, né, não é com o outro. Então, a gente tem que olhar para dentro da gente e se perceber como o nosso maior, vamos dizer assim, o nosso maior rival somos nós mesmos, que eu posso estar me prejudicando. Eu tenho uma vida inteira aqui numa existência para melhorar, para ser uma pessoa melhor. Então, a necessidade de se olhar é para isso. E dentro do campo, né, do espiritual, que a gente está sempre trabalhando aqui, né, dentro da obsessão, a gente trabalha muitos casos que pessoas estão mal, vem, colocam o nome para desobsessão, e a gente vai ver, são pessoas que estão passando por questões de magia, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Muita gente que a gente fala muito sobre isso. E a questão da magia, muitas das vezes, é a pessoa que tem inveja do outro, né? Quer separar casais, né? Quer pegar o outro, né? Um relacionamento abusivo. Então, a gente tem que se olhar. Por que eu tenho que ser abusivo com o outro, né? Por que eu tenho que destruir o relacionamento de outros? Por que eu tenho que tirar fulano do trabalho, né?
locais de trabalho da pessoa. Então, assim, a gente vivencia muito isso. E aí é muito triste, porque esses trabalhos, eles vão escravizar espíritos obsessores, que eles estão ainda com sentimento de culpa, interiorizado ainda, né, com sentimentos pesados, e vão sendo usados para atrapalhar a vida daquela pessoa, né? E aí o que acontece? Quem faz também é prejudicado, né? Porque esses espíritos também vão atrás dele para cobrar, dele ou dela, né? Então, assim, é uma situação bem difícil, né, a questão da obsessão, porque envolve, né, situações pesadas, né? A gente sempre trabalha, né, sobre isso, alerta, né, a cada um de nós sobre qualquer sentimento que a gente possa ter que é inferior, né, além da inveja, né, tem outros, e que a gente precisa, né, realmente buscar melhorar e ser uma pessoa melhor. Né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tem dúvida. É uma temática que tem gente que fala assim, falar de inveja é tão complicado, né? Mas é isso, é sobre isso, sobre a gente ter esse olhar, né? Esse amor para cada um de nós, né? Para esse avanço, para esse progresso. Claudinha quer perguntar? Está quietinha hoje? Estou aprendendo. Aprendendo, isso aí, todos nós, né? Eu conheço tal assunto, ela fala, não gosto da fulana porque ela é muito bonita, eu tenho inveja. Aí eu falo, então, você olha para você e tenta ser bonita de acordo com o que você é. Não precisa ser o ideal para ser bonita. É isso aí. Como você é, como você é. Então, assim, mas é complicado, né? E bacana que você fala mesmo, que eu sei que você fala. O perfil seu, né? Tem gente que fala, não vou falar não, fico meio sem graça de incomodar o outro, assim, né? Achar que vai ficar chateado, né? Fazer o quê? Ficar chateado, pelo menos comigo. A verdade tem que ser dita, né? É verdade. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar? Léo? Não, vou falar só rapidamente, como você perguntou se estava indo bem, aí eu falei assim, continua, né? Porque você tem uma característica, né? Que é diferente da minha, eu sou mais intelectualizado na fala. Você é mais simples, né? E é uma intelectual também. Ela não reconhece, não, mas estudar com ela em casa é fantástico. É sim, maravilhoso. Uma psicóloga e um psicanalista. Um psicanalista, filósofo e teólogo. Olha para os altos passos que nós temos. Né? E nas questões também das pesquisas, né? Sobre obsessão, essa questão da obsessão por encomenda é até um título de um dos capítulos do livro A Obsessão e Seus Mistérios, né? Ricardo Bernardo Loureiro. E em 1998, né? Quando esse livro saiu em 96, a segunda edição, tem a segunda edição em 98. Né? Ele deixa claro assim, muitos espíritas não acreditam, né, nessa possibilidade. Né? Hoje isso não é tanto assim mais. Agora, esses são casos de obsessão dos mais cruéis, dos mais terríveis que nós tratamos. Porque nós lidamos com dois obsessores aí. Lidamos com um obsessor encarnado e lidamos com um obsessor desencarnado. E a pessoa que faz uma magia para prejudicar alguém, ela é um obsessor encarnado. E o obsessor desencarnado, que é aquele espírito, ou são aqueles espíritos que, como o Bia falou bem, ou estão com sentimento de culpa, ou são invejosos também, né? Da felicidade ali. Sentimento de vingança do passado. Sentimento de vingança, mas na magia em geral nem existe a questão do passado, né? Não, mas eles usam isso. Eles usam, né, um problema do passado. Que estão com problema do passado. E aí, como que nós podemos nos defender disso? Né? No artigo que eu escrevi, Mal Olhado Feitiçaria, realidade ou fantasia, o que fazer? Está lá no blog do Semeadores da Paz, né? Acho que em 2016 que eu escrevi. Eu cito o espírito Abel José Lome, né? No livro O Livro do Médium Curador. Cito outros livros, como Bastidores da Mediunidade, do médium Manuel Cristiano, do Espírito Mora, né? E o que o José Lome fala há aquela defesa, né?
por exemplo, contra a magia. Se uma pessoa joga uma magia contra a gente, se uma pessoa joga uma magia contra a gente, o que a gente deve fazer? Orar e estarmos, por exemplo, quando nós temos um sonho ou algum médium sério revela que foi feita uma magia contra a gente, ou um desdobramento, né? Os espíritos revelam isso, nós não ficarmos com a atenção voltada para o fenômeno magístico, não ficarmos com a atenção voltada para a pessoa, se a gente descobriu que foi tal pessoa que fez, porque isso fortalece a magia, porque nós ficamos pensando nisso e isso dá força aos espíritos que trabalham. E outra situação, se a pessoa que fez a magia, né, e existe até a concepção, que é do antropólogo Edward Vivian Slichard, ele que trouxe essa concepção, de que magia é mental e feitiçaria usa-se de elementos, os famosos trabalhos. É uma concepção desse antropólogo, mas no fundo não deixa de tudo ser a mesma coisa. E aí o que acontece? Muitas vezes você joga uma magia e a pessoa que está fazendo a magia, pelo fato mesmo de ela estar fazendo uma magia para o mal, o que acontece? Ela não tem um moral elevado. E de repente ela joga uma magia contra uma pessoa com um moral elevado, e muitas vezes essa pessoa pode ser um médium com uma força psíquica muito grande. Não pega. Não pega porque pode causar um vacilo, pode causar um desequilíbrio, porque nós não somos perfeitos. Mas rapidamente a gente vence esse processo. Falo por experiência própria que eu e Bia fomos vítimas de uma pessoa que fez magia contra nós, com desejo de nos separar, e eu fiquei, né, um pouco vacilante, um pouco irritadiço, né? Um pouco meio que, quando Bia falava alguma coisa eu retrucava, sentindo um pouco oprimido. São sintomas de magia de amarração, né? E quando nós, tanto Alberto quanto Pátio, me levou um desdobramento no local e eu vi os trabalhos realizados, e Bia logo percebeu com umas palavras minhas, falou assim: isso não é o Léo que está falando. Eu logo percebo. Né? E aí, né, ela fez o quê? Colocou hinos, colocou também, né, Pôncio Caboclo Pena Dourada, que o Pátio, né, é um mentor da casa, que ele, quando aparece, ele aparece com um cocá e sai uma luz dourada do seu cocá, então por isso, né, Caboclo Pena Dourada, né, é um indígena. E ele trabalha muito na desobsessão, né? Os espíritos indígenas trabalham muito na desobsessão em casos de magia. E eu também estava na sala, no quarto, colocamos, né? Lindos, começamos a orar. E começamos a sentir a limpeza no ambiente. Em menos de uma semana acabou o processo. E olha que nós temos, eu sou um pesquisador de 30 anos na área de obsessão e desobsessão, escritor espírita, orador espírita. Não estou ileso, livre disso não. Estou isento não. Ela já está há décadas também, como doutrinadora no campo da desobsessão, também não está isenta. Né? Nós temos que nos manter vigilantes. Agora existe um processo, um ditado que é muito certo: o feitiço vira quanto feiticeiro. Isso é muito certo. E a pessoa que fez esse tipo de magia, infelizmente as notícias que recebemos depois de alguns meses não foram muito boas. Não que nós desejássemos o mal de maneira alguma. De maneira alguma. E eu sei muitas magias para realizar. Eu aprendi quimbanda. Aprendi com quimbandeira. Aprendi com um candomblessista, um babalorixá. Eu tive contato com um babalaô,
que olhou para mim e disse assim: você espiritualmente é um babalaô. Eu falei: não que isso, precisa ser iniciado, né? Tem todo um processo. Mas ele: não. Se tem tarefa de liderança espiritual, a gente fala assim. Eu falei: não, respeito, mas não vou me sentir né? Não conheço tão bem essa hierarquia mais alta, né? E aí a gente precisa aprender. Por quê? Mas você é espírita, você precisa aprender. Então a gente trabalha com obsessão e desobsessão. Hermínio Miranda, no livro Diálogo Quais Somos, ele deixa claro que é preciso estudar esses processos para realmente se saber com que se está lidando, com quem se está lidando, no sentido de que espíritos estamos lidando para fazer o processo contrário. Dentro de ordens como Maçonaria, Ordem Rosa Cruz, Ordem Alquimista, você lê um livro, né, que hoje é acessível aí publicamente, do Eliphas Levi, que é Dogma e Ritual da Alta Magia. Tem muitas coisas lá. Então, a gente precisa conhecer. Como também a formação em teologia me levou a estudar, né, as religiões de matriz africana, me levou a estudar, por exemplo, a Bíblia satânica, para conhecer o que é satanismo, como eles lidam com essas forças, a magia também está envolvida ali. Né? Então, temos conhecimentos também que, para evitar que as pessoas não possam utilizar de maneira errada, eu guardo para mim. Não vou passar à frente. Por exemplo, tudo que eu aprendi em ordens iniciáticas, né, foram feitos juramentos lá dentro, para não ser passado. Por quê? Justamente porque alguém pode usar por mal. Mas ninguém não conseguiu usar, depende. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o principal cuidado, além do conhecimento, isso é importante. O Dr. Carlos Aquilano, um médico psiquiatra, que trabalhou muito com obsessão e desobsessão, tem um livro dele, 30 anos entre os mortos, muito bom. Ele fala: uma das maiores defesas da obsessão é a moral elevada, mas não só ela, o conhecimento. E junto ao conhecimento, ter realmente uma conduta que seja para o bem, não para o mal. Isso nos defende desses espíritos que usam desses processos magísticos. E para a gente ter uma conduta, nós aqui, né, ocidentais, que temos uma cultura em que o cristianismo é bem presente, não há, vou usar essa expressão, magia maior do que o Evangelho de Jesus. Porque ele supera. E por que supera? Porque é o conhecimento de um Espírito perfeito que veio na Terra. Ele passou para nós conhecimentos de maneira simples. E como nós vamos vencer esse tipo de sabedoria? Isso é a sabedoria máxima que inclusive Gandhi disse. Gandhi que era hindu, não era cristão. Se queimasse todos os livros da terra, se deixasse o sermão da montanha, já se tinha todo o código de ética e de conduta para a humanidade. Bastava isso. A minha avó dizia que era mais fácil desmanchar uma feitiçaria, uma magia, do que a inveja. Porque a inveja é da alma, a feitiçaria são essas coisas externas. Exatamente, a pessoa pode... vontade, né? A vontade É aquilo da vontade da pessoa, é da alma dela, ter a inveja. Isso é a maior magia. Feitiçaria que você precisa de outras pessoas, de alienar espíritos para poder fazer aqueles trabalhos, coisas. E a inveja não, você tem porque tem e está dentro de si. É a maior magia, né? Que sai sobre o magnetismo, né? De forma bem inferior, né? Porque o pensamento é o pior, né? Até quando a gente já estudou isso, essa questão de fazer um trabalho. Não são aquelas coisas, é a intenção, é o que está dentro de você na hora que você está manipulando aquelas coisas para fazer. Por isso que o Preto Velho que trabalha com a gente, ele fala, né? Magia está aqui, filhos. Exatamente.
mas já está na mente. Né? Então, pensou mal de alguém, invejou, sempre pensa mal, né? Está colocando dardos, né, negativos, né? Como se estivesse jogando ali num alvo, né? Um dardo, como se estivesse querendo dar um tiro com aquela pessoa para destruí-la, né, de alguma forma. Então, nós temos que estar realmente muito em oração sincera, né? Se Jameson me perguntou, mas como é que eu faço para orar? Uma pessoa, né, iniciando e tal, eu digo, olha, faça a oração que vier à sua mente. Mas eu não sei falar nada com Deus. Olha só, vou citar para você um exemplo do Dr. Milton Menezes, quando ele teve um grupo espírita Francisco de Assis falando sobre terapia de Deus passados. Ele disse que conversava com Deus assim, ele chamava assim, bom paizinho, o negócio está ruim para mim, está difícil mesmo, hein? Deixa eu ver se dá um jeito aí para mim, porque o negócio está complicado. Outro dia ele estava com um problema resolvido. Porque era uma oração sincera. O doutor André Peixinho, espírita, desencarnou há pouco tempo. Foi médico, se eu não me engano, também do Divaldo Pereira Franco, ele foi o médico da irmã Dulce. A irmã Dulce tinha um problema de bronquite asmática, ela passava mal. Ela entrava na igreja quando ela estava em crise e ela saía de lá boa. Ele dava medicamentos, fazendo imunização, bomba, não sei o que, nada resolvia. Um dia ele, com muito jeito, né, mentindo, perguntou a ela assim, mas, irmã, por que a senhora passa tanto mal? A gente, na medicina, coloca todos os recursos. A senhora entra na igreja e sai de lá boa. Desculpa, eu gostaria de entender. Ela fala, meu filho, é porque eu vou lá e brigo com Jesus. Eu olho para ele assim na cruz e falo, aqui, tem um monte de pobre lá, de doente esperando. Se eu morrer agora, o Senhor vai ficar sem a sua serra para ajudar ele. Não está na minha hora, não. Eu não sinto que ele está, não. Essa aí é boa. É um brigar, entre aspas, né? É aquela oração que está no coração. É que nem a oração de São Benedito. Pai, já o velho está aqui, pronto, é a oração dele. Não falava mais nada. Então a gente às vezes fica querendo rebuscar, querendo falar palavras muito bonitas, é assim que ora. Não, orar é orar com a alma. Fala o que vem à sua mente. Jesus Cristo é nosso amigo. Como é que a gente fala com um amigo, gente? A gente chora, a gente sente um abraço, pega um abraço, a gente sorri junto, a gente chora junto, a gente se alegra junto, a gente briga também. Conversa com um amigo, né? E isso é orar. E falar em orar, passar pela vida, fazer oração. Orar. Bom, né? Depois dessa explanação toda aí de Léo, vamos finalizar nessa noite, esse momento, né, de estudos, agradecendo a Deus, que é nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, está conosco todos os momentos, nunca nos deixou órfãos. E em momentos de aflição, temos que parar e focar nossos pensamentos, elevar nossos pensamentos a Jesus e pedir a Ele, Senhor, aquieta minha alma, me auxilia a identificar em que ponto em mim eu preciso melhorar. E as inspirações vão chegando, porque todos nós temos nosso mentor, né, que na Igreja Católica se chama Anjo da Guarda. E com certeza, quando a gente eleva o pensamento, a gente recebe as inspirações, para que a gente consiga fazer essa autoanálise e assim, cada dia mais, sermos pessoas melhores do que ontem. Abençoa Jesus a todos que estão aqui presentes. Se estão aqui é porque eles querem melhorar, querem ouvir, querem despertar sua consciência, querem aliviar sua dor de alguma forma, e que todos estejam sentindo as suas vibrações de amor e de paz, muita luz nesse ambiente para todos nós. Que assim seja.